Bom dia, meu nome é Vitória Schiegla e juntamente com minha dupla Anderson Soares, nós iremos apresentar o artigo Psicodélicos serotoninérgicos LSD e psilocibina aumentam a dimensão fractal da atividade cerebral cortical nos domínios espacial e temporal. Esse é um artigo referente à disciplina de tópicos avançados em Química e Farmacologia de Produtos Naturais. O artigo está aqui demonstrado neste slide. Ele é um artigo que foi publicado na revista Neuroimagem. Esta é uma revista que teve como fator de impacto no ano 2019-2020 5.1, sendo considerado pela CAPES com Qualis A2, e é um artigo que foi publicado em 2020. Desde o início da virada deste século, é crescente o interesse pelas drogas psicodélicas, como o LSD, a dietilamida do ácido lisérgico e a psilocibina, tanto com possíveis aplicações na medicina, como no tratamento de transtorno bipolar, como também no tratamento de vícios e transtorno da ansiedade, como também a possível aplicação para entender a relação entre a consciência e a atividade do cérebro. A relação entre a atividade do cérebro e a consciência pode ser estudada com o psicodélico, onde, sob um relato de um psicodélico, as pessoas submetidas ao psicodélico podem relatar sua experiência após essa convivência com esse psicodélico. Após ser administrado um psicodélico, o paciente pode tanto explicar sua experiência como também relembrá-la. Isso está em contraste com os anestésicos, porque devido aos seus efeitos que eles produzem, fica impossível de coletar dados experimentais. Já os psicodélicos permitem esse acompanhamento pós-administração. E experiências subjetivas do estado psicodélico caracterizam-se principalmente por distorções visuais, imagens vividas de olhos fechados e, em casos mais extremos e em doses mais altas, há momentos de euforia, momentos emocionais de euforia, como também o estado psicodélico está envolvido em aspectos religiosos e espirituais. Estudos de neuroimagem, como a ressonância magnética, a imagem de ressonância magnética nuclear funcional e a magnetoencefalografia, são técnicas que permitem identificar as conexões no estado psicodélico. E esses efeitos psicodélicos podem estar relacionados com a entropia da atividade cerebral. Tem uma teoria que afirma que, durante a vigília normal, a atividade do cérebro está perto de uma zona crítica, que é uma zona crítica entre a ordem e a desordem, e que, após a administração de drogas psicodélicas, como o LSD, ocorre um aumento da entropia, da desordem, levando a uma zona crítica. E essa zona crítica é caracterizada por duas zonas, a zona subcrítica e a supercrítica, onde a zona subcrítica é mais organizada e a zona supercrítica é mais desorganizada. Todos esses fatores elevam a criticidade. Então, existe muita discussão atualmente, onde realmente as drogas psicodélicas, ou mesmo sobre vigília normal, onde o cérebro atua, se é abaixo ou próximo dessa zona crítica. No entanto, sistemas críticos são os que permitem maior consciência. Existem alguns relatos na literatura dos padrões de conectividade da psilocibina, onde nessas três representações, aqui mostra as conexões dos neurônios, mostrada por esses traços. Cada traço é uma conexão entre neurônios, onde nesse primeiro esquema é representado antes da administração da psilocibina. Nesse do meio representa no momento da administração, esse terceiro após a injeção de psilocibina, onde é possível observar várias conexões funcionais no cérebro formadas após a administração dessa droga, como também pode ser representado por essas duas figuras, onde na figura A temos o controle com poucas conexões funcionais e a figura B temos um aumento significativo das conexões funcionais após a administração dessa droga. Então, os psicodélicos, eles causam graus de conectividade, redes de conectividade, eles aumentam os graus de conectividade do cérebro.
em comparação com a consciência normal, onde esses graus de conectividade são baixos, mas quando submetido a um psicodélico, esses graus de conectividade são aumentados. E o LSD também é um exemplo que aumenta esses graus de conectividade. E aumentando-se assim o grau de conectividade, irá aumentar a atividade do cérebro. Esse grau de conectividade causado pelos psicodélicos está entrelada com a teoria entrópica do cérebro, onde após a administração de um psicodélico ocorre o aumento da zona de criticidade, que é a zona entre os estados subcrítico e supercrítico. E essa experiência psicodélica está bastante relacionada, segundo a literatura, com esse estado. Porém, no entanto, os modelos disponíveis eles não tratam a criticidade diretamente. Onde nesses modelos anteriormente estudados, o cérebro se enquadra em um eixo unidimensional. Como exemplo desses modelos de medidas de conectividade funcional, que a Lempel, a entropia nodal e a entropia de estados possíveis. Nesses três modelos, o cérebro foi relacionado como um eixo unidimensional. Então, não existe proximidade relativa da criticidade nesses modelos estudados. E falta estudos em relação a essa relação entre a consciência e a dimensão fractal, entre a consciência e a criticidade. Daí a dimensão fractal surge como uma nova medida dessa frequência. Do entendimento sobre a criticidade do estado psicodélico é importante para conhecer a consciência. Os fractais são estruturas onipresentes na natureza e eles são geralmente representados dessa forma. Uma parte de um fractal um pedaço de um fractal sempre terá em comum alguma característica estrutural do todo. Por exemplo, relâmpagos e flocos de neve são exemplos de estruturas irregulares fractais, assim como as conexões funcionais do cérebro são fractais, que elas apresentam certa desordem em suas estruturas. E a criticidade auto-organizada é uma medida que evolui ao ponto crítico, tendo a assumir uma estrutura cada vez mais dinâmica, e o caráter fractal está presente nessas dimensões. Daí surge a dimensão fractal, que emerge sempre do ponto crítico a partir das drogas psicodélicas. E os psicodélicos se encaixam na teoria entrópica do cérebro, onde apresentam um caráter pronunciado no aumento da caracterização fractal. Então, existem alguns momentos onde ocorre a perda da consciência, como, por exemplo, o sono profundo e a sedação. Nesses casos, ocorre perda da consciência. Já no caso do sono REM, que é onde se caracteriza muitas das nossas atividades pensativas, como, por exemplo, sonhos, essa consciência não é perdida. Então, existe uma relação entre a dimensão fractal e a quantidade de consciência. Quanto maior a dimensão fractal do cérebro, maior a quantidade de consciência disponível do indivíduo. Diante disso, o objetivo do artigo foi testar a relação da dimensão fractal da atividade do cérebro e da consciência, a relação entre a dimensão fractal do cérebro e da consciência, usando os dados de ressonância magnética funcional de imagem de indivíduos sob a influência do LSD e da psilocibina, como também criar e extrair redes de conectividade funcional para extrair a dimensão fractal e medir as dimensões espacial, tanto dimensão fractal de rede e a temporal, dimensão fractal de Ush. Para conduzir esse estudo, os autores eles seguiram as recomendações do Comitê de Ética em Pesquisa do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, e para calcular a dimensão fractal da rede dos voluntários, utilizou-se o algoritmo de contagem de caixas, que é um algoritmo que define a relação entre a qualidade medida de uma forma no espaço e a métrica usada para medi-la. Para calcular a dimensão fractal das redes de conectividade, utilizou-se outro algoritmo, que foi o Compact Box Burn, que é conhecido como CBB, e já para se calcular a dimensão fractal da série temporal Bold, utilizou-se o método de Higuchi. Para analisar a complexidade Lempel-Zip da série temporal Bold, que é uma medida comumente usada para se calcular, para se usar na complexidade do sinal em estudos de consciência. Eles utilizaram os dois algoritmos, tanto o da escala de dimensão fractal de rede de conectividade, quanto o da escala de dimensão fractal Bold. E a aquisição e o processamento dos dados foi dado pelo
por uma base de dados de um grupo, que é o Psychedelic Research Grupo do Imperial College London, e de lá todos os dados, tanto relativos ao LSD, ao psicodélico LSD, quanto à psilocibina, foram extraídos. No caso dos dados que foram adquiridos para os ensaios com LSD, foram fornecidos por esse grupo dados de 15 voluntários saudáveis. Na administração do placebo foi dada por 10 ml de solução salina, e a dose ativa de LSD utilizada foi 75 microgramas em 10 ml de solução salina. E foram feitas 3 varreduras Bold em repouso, com olhos fechados por 7 minutos. Já para os dados da psilocibina, foram extraídos dessa base de dados números relacionados a 9 voluntários saudáveis, e deles foram feitas tomografias anatômicas e 100 tarefas de estado de repouso, cada uma com duração de 18 minutos. E a dose ativa de psilocibina utilizada foi 2 miligramas em 10 ml de solução salina. E a análise estatística de todos os dados foi feita pela linguagem de programação Python 3.6 e utilizou os pacotes que foram distribuídos pela empresa Anaconda. E o teste de significância foram de dados não paramétricos. O teste Wilcoxon foi feito também com o intuito de se analisar a diferença dos valores entre droga e controle. E a significância foi considerada quando o P foi inferior ou igual a menos 0,05. No resultado da avaliação de dimensão fractal de rede, observou-se, através da figura 1, onde na figura 1A, que é a da esquerda, são os dados relacionados ao psicodélico LSD, enquanto os dados da direita são relacionados ao psicodélico psilocibina. Nessa figura, onde mostra-se a dimensão fractal de rede, foi possível observar pelos autores que ambos os psicodélicos eles aumentaram a dimensão fractal de rede. Para o psicodélico LSD, esse aumento foi significativo, com 3 asteriscos, que foi igual ao P a 0,001, enquanto para a psilocibina, esse resultado foi significativo em apenas 1 asterisco, dando P igual a 0,05. Esses gráficos, eles mostram que ambos os psicodélicos, eles apresentam menor variabilidade em comparação com os respectivos controles. E eles foram gerados a partir dessas regressões lineares que estão demonstradas na figura 2. Nessa figura 2, na figura 2A, são os dados relacionados à regressão linear criada para o LSD, enquanto na figura D é a regressão linear criada para a psilocibina. E cada ponto no gráfico representa um número médio das caixas, pelo algoritmo de caixas, da condição dos pacientes estável. E uma inclinação mais acentuada corresponde a uma dimensão fractal mais alta. Com isso, a gente vê que a inclinação para o LSD no gráfico da figura 2A é maior do que a mesma inclinação que a gente vê para a psilocibina na figura 2B. Por isso, justifica-se que o psicodélico LSD ele foi mais significativa a diferença ao controle de 3 asteriscos quando comparado à psilocibina, que essa diferença só se deu em 1 asterisco. E esses resultados, eles corroboram com a teoria do cérebro entrópico, e que diz que as propriedades de criticidade elas irão aumentar durante os estados psicodélicos, que foi o que está sendo demonstrado nestes gráficos. E esses resultados também são consistentes com a hipótese de que as mudanças na atividade cerebral induzidas pelo LSD são muito semelhantes às mudanças que são induzidas pela psilocibina, já que ambos apresentaram resultados significativos. E não é surpreendente que ambos apresentem esse resultado, porque eles compartilham entre si de uma farmacologia serotoninérgica, além também de compartilhar entre eles semelhanças fenomenológicas. Já na análise da dimensão fractal Bold, ou dimensão fractal de Higuchi, que analisa o cérebro inteiro, foi possível ver que apenas o psicodélico LSD ele conseguiu aumentar a dimensão fractal, esse tipo de dimensão fractal, que é a Bold,
dando uma significância de 3 asteriscos, enquanto a psilocibina ela não foi significativa em comparação ao seu controle. Ela conseguiu aumentar esse tipo de dimensão fractal, porém não foi significativa. Isso pode ser devido aos erros que foram maiores para esse psicodélico quando comparado com a LSD. E esses resultados eles sugerem que, pelo menos para a condição com o uso do psicodélico LSD, a atividade do cérebro tende a aumentar o caráter fractal na dimensão temporal e espacial, o que também corrobora com a hipótese do cérebro entrópico. Na tabela 1, na tabela 1 está representada as dimensões fractais que foram também realizadas na série temporal para sub-redes específicas do cérebro, que são o quê? Áreas específicas do cérebro. Na tabela 1, esses valores são referentes ao psicodélico psilocibina, onde para todas essas regiões testadas do cérebro, essas sub-áreas, apenas na região de rede dorsal atenuada, houve um valor significativo de P igual a 0,05, e nas demais áreas do cérebro, a psilocibina não foi capaz de aumentar essa dimensão fractal de série temporal. E os autores suspeitam-se de que essas séries temporais da psilocibina elas são muito curtas para se analisar por esse algoritmo do Higuchi. Já na tabela 2, foi feita essa mesma análise da dimensão fractal de série temporal para essas sub-redes específicas do cérebro, porém com psicodélico LSD, e para ele foram encontradas mais regiões onde tiveram esse aumento da dimensão fractal de série temporal, que foram as regiões frontoparietal, a região de rede visual e também a região de rede dorsal atenual. Todas essas 3 regiões foram encontrados valores significantes de um aumento da dimensão fractal de série temporal. E esse aumento significativo na rede de atenuação dorsal em ambas as condições de LSD e psilocibina, que foi essa primeira aqui, sugere que este achado pode ser mais robusto do que os aumentos na rede frontoparietal e rede visual, já que para esses 2 últimos, apenas apresentou esse aumento exclusivamente no LSD. Com isso, o aumento da complexidade da atividade no sistema visual de LSD não é surpreendente, já que outros autores, em outros estudos, já falaram que o LSD é capaz de aumentar essa rede visual no nosso cérebro. Embora isso não tenha aparecido também no psicodélico psilocibina. Já a complexidade Bold, Lempel-Zip, do LSD e psilocibina, a gente observou que apenas para o LSD também obteve-se uma significância de 4 asteriscos. Já para a psilocibina, não houve resultados significativos quando comparado ao controle. E esse resultado é bastante importante porque ele compara as 2 técnicas, a de dimensão fractal de rede de conectividade com a dimensão fractal de Bold. Então, quando esse resultado aqui na figura 4A do LSD me dá uma significância de 4, quer dizer que os dois algoritmos que foram utilizados para se calcular esses 2 tipos de dimensões, eles são coerentes. Enquanto na psilocibina, quando esse resultado não deu significativo, quer dizer que não está existindo coerência para os resultados obtidos com a psilocibina. Que esses 2 algoritmos utilizados eles não demonstraram significâncias entre essas 2 análises temporais, a temporal e a de rede de conectividade. Então, foi demonstrado que a psilocibina, que o LSD aumentou a dimensão fractal de rede de conectividade funcional, exceto a psilocibina. Então, a série temporal de Bold aumentou pelo LSD, mas não pela psilocibina. Então, com isso, teve um aumento do caráter fractal das conexões, tanto em termos espaciais quanto temporal. E esses resultados corroboram com a hipótese entérica do cérebro, onde ela define que quanto mais com conectividade, irá ocorrer maior criticidade, maior entropia e maior consciência.
Em termos de farmacologia, o LSD e a psicolibrina, como também a mescalina, que são os psicodélicos, eles são agonistas dos receptores da serotonina, como por exemplo o receptor 5-HT2A, que é um receptor dos, da classe GPCR, que são formados por 7 alças transmembranares que ficam na membrana da célula. Aí quando o agonista, esse receptor é ativado tanto pela serotonina, que é a molécula endógena, quanto por esses psicodélicos, que são agonistas. Quando eles se ligam a uma extremidade N-terminal da proteína, ocorre mudança conformacional e vai induzir irá ocorrer diversos mecanismos mediados por segundos mensageiros, que a partir daí irá ocorrer vários comportamentos, como mau humor, como sono. Então, diversos comportamentos biológicos são mediados a partir desses receptores da serotonina, que são ativados tanto pela serotonina como por essas drogas. Outro receptor que as drogas psicodélicas atuam é o receptor 5-HT2A, que é amplamente expresso no sistema nervoso central e induz efeitos psicodélicos. Esse receptor é expresso em neurônios piramidais da camada V. E esses neurônios são responsáveis principalmente pela transmissão e padrões de informação. Na vigília normal, essa transmissão é baixa, porém, quando esse receptor, que é o receptor excitatório, é ativado pelos psicodélicos, ocorre um aumento da transmissão e padrões de informações entre os neurônios. Existem outros agonistas, essas drogas psicodélicas também são agonistas de outros receptores, como os receptores da dopamina, receptores da 5-HT1A, e também outros sistemas estão envolvidos nas respostas mediadas por essas drogas, como o sistema serotoninérgico, dopaminérgico, noradrenérgico e histaminérgico. Então, os autores propõem que trabalhos futuros combinando os mapas de imagem de ressonância magnética funcional e densidade de receptores corticais devem explicar melhor como esses sistemas interagem, porque não é somente sistemas da serotonina. Elas não ativam somente os receptores da serotonina, mas outros receptores, que aí está uma incógnita. Uma incógnita de como desvendar esse sistema, onde vários receptores estão envolvidos nos efeitos biológicos. E algumas limitações do trabalho colocado pelos autores foram o tamanho pequeno da amostra, tanto para a psilocibina quanto para o LSD, e a dimensão fractal de Ilgauss não é frequentemente usada em sinais de Bode, então fica uma análise menos robusta. Também eles destacam a baixa resolução abrangente da dimensão fractal, devido à alta complexidade do cérebro. Então eles destacam esse ponto, que o cérebro é um sistema muito complexo para ser medido apenas com esse tipo de análise. E como também a limitação da captura de toda a dinâmica, por ser bastante complexo o cérebro, não tem como capturar toda a dinâmica através desses algoritmos. E no futuro, uma análise multifatorial com essas técnicas de imagem de ressonância, além de aplicação de questionários sobre a experiência subjetiva após a administração dessas drogas. Com isso, os autores concluíram que, sob a influência dos dois psicodélicos serotoninérgicos, o LSD e a psilocibina, a dimensão fractal das redes de conectividade funcional cortical ela está significativamente aumentada. Já para a dimensão fractal da série temporal Bode, sob o LSD, essa dimensão ela apresenta significativamente aumentada, só que sob a psilocibina, mostra um aumento nessa dimensão fractal de série temporal Bode, porém esse aumento não é significativo. Esses resultados eles estão de acordo com pesquisas que já foram publicadas anteriormente, sugerindo que os psicodélicos eles aumentam a complexidade da atividade cerebral, e as medidas específicas que foram usadas aqui neste artigo pelos autores, elas podem contribuir como uma ferramenta particularmente útil para entender como a consciência muda à medida que o cérebro se aproxima da criticidade, e essa aproximação pode se dar pelos psicodélicos. Além do mais, sobre o LSD e psilocibina, a dimensão fractal de série temporal Bode das regiões atribuídas à rede de atenção dorsal
estavam aumentadas em ambos os psicodélicos. E esses resultados eles são amplamente consistentes com a medida de complexidade diferente não fractal, que foi a medida de complexibilidade Lempel-Zip. Ela tem sido amplamente utilizada anteriormente no campo por vários outros autores. Com isso, os psicodélicos eles aumentam a dimensão fractal da atividade cerebral nos domínios tanto espacial como temporal. E isso tem implicações para o estudo da consciência e da neurobiologia na experiência psicodélica. E é isso, agradecemos pela atenção de todos e todas.